Estamos aqui com um colega, amigo, Joel, de Floriano, Piauí. Joel tem uma história interessante, acho que se encaixa bem aqui no perfil do nosso canal. O nosso canal ele tem um perfil para motivar pessoas através de exemplos, de pessoas que superaram, né? Superação é tudo na vida de quem quer vencer. Ninguém vence assim com facilidade, não existe isso. Verdade. Nem não existe. Então, Joel, gostaria de você contasse um pouquinho aí como é que começou a sua vida lá em Floriano. Você nasceu em Floriano, não é isso? Luiz, primeiro dizer do privilégio, né, desse bate-papo com você, e muito feliz de também ter essa oportunidade. Você que traz aqui esse quadro, né, deixa essa marca para que as pessoas possam servir de inspiração para tantas outras, né, que tem que acreditar e continuar seguindo firme a caminhada, que você mesmo já disse. Ninguém chega sem garra, sem determinação, sem acreditar e lutar. E foco. Tem que ter um foco. Tem que ter o foco, né? Principalmente o foco. E muito esforço. E a gente vem realmente de uma origem muito humilde, né? De muitas dificuldades. Eu realmente sou filho de uma família humilde. Meu pai foi carroceiro, hoje é um carroceiro aposentado. A gente morava, são 11 filhos, morando numa casinha de taipa, de piso de barro batido. Eu sempre conto que ainda tinha um riacho do lado da casa, que no período do inverno a situação era difícil, porque casa de taipa, a água chegava, levava parte da parede, tinha que colocar o papelão para não entrar os insetos, não entrar o sapo e tantas outras coisas. Então era assim de muita dificuldade. Você imaginar que você amanhecia o dia e o café da manhã era um chá com farinha, que muitas vezes o almoço era um arrozinho branco com frito de ovo, né? E à noite, às vezes a janta era o famoso kisuke com farinha. Então a gente passou por muitas dificuldades, né? E uma passagem assim muito forte para mim. Eu tive uma avó, ela teve um segundo casamento, e ela foi morar na zona rural. E a minha primeira oportunidade de querer ajudar em casa foi ir praticamente morar com minha avó. Como era o morar com minha avó? Ainda ali, 10, 11 anos, começou isso. Eu, final de semana, na sexta-feira, quando eu saía da escola, eu queria ir para a casa da avó. Por dois motivos. Eu ia ajudar na roça para tentar trazer alguma coisa para casa. E lá tinha uma diferença, não tinha qualidade, mas você tinha café, almoço e janta, que muitas vezes eu não tinha em casa, né? E a partir dali eu também me interessei por essa questão de estar na roça, e durante muito tempo da minha vida foi isso. Eu já tinha um espaço onde eu plantava para colher alguma coisa para trazer para casa, né? E aí depois ajudar no sustento dos pais e dos irmãos. Com certeza. E ali com 12 anos, meu pai, ele na carroça, lá próximo onde ele trabalhava, ele conheceu o Cláudio, que tem uma oficina técnica eletrônica. E interessante Floriano. que Floriano, né? Floriano é na cidade do Piauí. Nossa referência na cidade onde a gente nasceu. E ele, o meu pai, ele pediu uma oportunidade de emprego para um irmão meu, não era nem para a minha pessoa, certo? Que ele queria que o nosso irmão aprendesse lá uma profissão e ajudasse também, né? Naturalmente em casa. Quando o Cláudio sinalizou essa oportunidade de trabalho, de aprendizado para um irmão meu, esse irmão estava doente. O meu pai, para não perder a vaga, me colocou até que o meu irmão pudesse ir. Só que, quando o meu irmão foi, o Cláudio já tinha se apegado um pouco a mim, meu irmão ficou um tempo, não se adaptou, e o Cláudio preferiu que eu ficasse, né? Então, com 12 anos de idade, eu trabalhava na oficina técnica eletrônica, estudar, e ainda no final de semana eu ia para o interior, andava 18 quilômetros a pé para ir para a casa da minha avó, para ajudar lá e ao mesmo tempo ajudar a trazer sustento para a nossa casa. Local do interior?
comunidade Areal, fica a 18 quilômetros da zona rural da cidade de Floriano. Então a minha infância, adolescência foi que envolvido nesse trabalho, estudo, interior, né, ajudando. E foi aí aonde a gente começou a ter uma relação política. Por quê? Porque o Cláudio, ele trabalhava e prestava um serviço para um político. O Manuel Simplício, que também foi prefeito, foi deputado, prefeito 3 vezes de Floriano, foi deputado estadual. E ali naquela época a gente trabalhava, eu já ajudava em 82, o Manel candidato a prefeito pela 3ª vez, a montar a estrutura de palestra, de comício. Só que naquela época era totalmente diferente. Não tinha estrutura de som, de palanque que tem hoje. Era um palco, ou um caminhão, ou um carro aberto, e umas cornetas amarradas nos postos. Então eu já ajudava a instalar na organização. Então, evento. Ali você já começou a criar essa relação um pouco política, ainda muito jovem. Ele foi eleito prefeito, a oficina ficou prestando serviços à prefeitura, e lá mais à frente o Cláudio faleceu em 89. Nós já tínhamos ali trabalhado a campanha do Zé Leão, seu primeiro mandato de prefeito, prestando o mesmo serviço. E o Manel ficou me chamando para fazer alguns trabalhos para ele naquela época. Então foi quando eu me aproximei mais do Manel. Ele foi candidato a deputado em 90. Eu já fiquei no lugar do Cláudio fazendo esses trabalhos. Começou a ter visibilidade. A visibilidade, mais nas campanhas políticas, né? E fora isso, eu era aquele garoto da minha família, ainda voltando um pouco mais atrás, era o garoto escalado para ir para o INAMPS. O que é o INAMPS? Naquela época não tinha o posto de saúde em cada bairro. Você tinha um INAMPS que ia marcar a consulta para atender. Como a família era grande, eu era que fazia as marcações e tinha que passar a noite. Ia para fila. Para fila, e já passava a noite. E, naturalmente, os vizinhos já me pediam também para marcar para eles. Já foi criando uma relação. A profissão de guardador de lugar. De lugar na fila para os vizinhos também. E ali já me aproximei de igreja, de grupos de jovens. Então, fui criando a relação na criação da associação do bairro. Então, juntou esse trabalho com essa relação política. Bairro Sambaíba. Criando essa relação política que foi vindo esse despertar. Quando eu me lembro que o Manel deixou um partido para criar o PTB, e pela essa relação próxima, eu me filiei, mas nunca pensando em ser candidato. Eu me filiei para fazer volume para a criação daquele partido. E de repente, um ano depois, né, começou esse sentimento, né? Eu me lembro de um amigo, o nome dele Valdinar, tinha um bar, e ele botou um isoporzinho no bar, Joel 92, dizendo que eu seria candidato a vereador. E essa história chegou para o Manuel Simplício. Foi aí onde ele me convidou, porque realmente eu queria ser candidato. Aí eu imaginava como ser candidato, morando numa casinha de taipo, de piso de barro batido, mas vamos lá, vamos tentar. E aí, Luiz, tem uma coisa muito forte, que mexia muito comigo, né? E foi aí onde eu vi a força da política nessa missão de cuidar, de transformar vidas, né? Nas oportunidades. Porque eu ia para aquela época, a campanha era diferente de hoje. Era tudo mesmo aberto. Você ia para o comitê, estava dando a cesta básica, o saco de cimento, pagando o talão de água, de luz. Não tinha nada escondido. Nada escondido. Era olhos vistos. Era. E aí o que me incomodava? Como é que eu vou ser candidato a vereador se bem aqui está dando tudo o que está faltando na minha casa? Lá não tinha o cimento, era piso de barro batido, lá no comitê estava dando o cimento. Às vezes não tinha o alimento do dia, lá estava dando a cesta básica e eu estava me apresentando como candidato a vereador. Então aquilo me motivou, mas é através da política. Se eles estão podendo fazer isso aqui, eu vou ter a oportunidade de fazer não só pela minha família, eu vou ter a oportunidade de fazer por muita gente. Então esse é meu caminho. Então me motivou e eu fui para a política sabendo que ali era um meio que eu ia ter para ajudar pessoas como eu, que passava por muitas dificuldades. Então foi essa a motivação. E aí eu me candidatei a vereador, naquela época muito difícil, porque um pobre, um preto, ter uma vaga na Câmara quando os poderosos estavam disputando não era fácil. Mas ali já naquela primeira eleição eu consegui ser eleito vereador, né? Me lembro de uma cena rara que me emocionou muito, foi na hora, naquela época eu passava 3 dias contando os votos. E aí foram contando os votos, não aparecia o nome Joel, né? Já estava colocando uns eleitos. No terceiro dia,
abre as urnas do meu bairro. Aquele que nem era quase lembrado na apuração, começa a falar, ó, tá dando Joel ali, vai ali. Quando eu vi, eu fui eleito com 411 votos, 360 votos, foi exatamente no meu bairro. Ou seja, na hora que abriu a urna do bairro, me elegeu vereador. de pessoas que eu conhecia. Exatamente. Que eu conhecia. Então eu tive ali a primeira, comecei um trabalho, fui reeleito o segundo mandato. Pessoas mais humildes. Com o dobro da votação. Voto de pessoas mais humildes. Até chegar ao terceiro mandato, que eu já fui ali o vereador mais votado de Floriano. Voto do baixa renda. Essa identificação, Baixa renda. né? E você teve a oportunidade, mas usou a oportunidade para servir, né? Eu me lembro assim do Fusca que eu tinha. E aí meu Fusca, quando eu estava, já prestava alguns favores que não era meu, era do meu irmão que viajou e deixou esse Fusca em casa e eu prestava serviço às pessoas nesse Fusca. Naquela época você adoecia no bairro, quem é que tem um carro aqui para correr para o hospital? Quantas pessoas morreram dentro do carro porque não deu tempo de chegar vivo no hospital, né? Então a partir dali você já tinha essa vontade de servir. Então foi aí que nos deu essas oportunidades. E aí foram quantos mandatos? Foram 3 mandatos de vereador. Primeiro mandato com 411 votos, segundo eu dobrei a votação, 823. Aí no terceiro mandato, lembrando que o primeiro eu fui candidato do lado do Manel, os meus 2 segundos mandatos fui na oposição. E no meu terceiro mandato eu fui o vereador mais votado. Imagine que a minha missão com o meu mandato era ajudar em casa, era ajudar as pessoas, era cuidar das pessoas. Então eu não tinha nenhuma estrutura. Quando eu fui eleito o terceiro mandato, eu fiz uma campanha na garupa da moto do irmão meu, porque eu não tinha um carro para fazer a campanha, e fui o vereador mais votado da cidade. Que foi presidente? Aí depois veio as articulações, consegui, já pela experiência que já estava no poder, fui eleito presidente da Câmara por unanimidade. Entendeu? E a partir daí? A partir daí o trabalho foi crescendo. Aí teve um fato também muito importante nessa minha trajetória, de pessoas importantes, né, que contribuiu para esse projeto, que além do foco, da garra, né, Deus coloca também pessoas que são instrumento para ajudar. Eu conheci o João Vicente Claudino, né? Logo ainda na minha campanha de 2000, que eu fui o mais votado vereador, ele me chamou para uma conversa. Houve um desencontro. Então eu não o conheci durante a campanha, através de um gerente lá da loja em Floriano, ele já com essa visão também política de Estado, mas na campanha ele ainda contribuiu com a minha campanha de vereador, que eu fui eleito terceiro mandato. Mas eu vim conhecer João Vicente pessoalmente em dezembro de 2000, quando eu tive a oportunidade de conhecer. E a partir dali foram muitas as conversas, as viagens. Quando ele ia para a região de Floriano, ele passava em Floriano, me convidava, me levava, até que ali em 2002, já uma relação política muito boa com ele me estimulou a ser candidato a deputado estadual. Era PTB? PTB. Ele era o presidente? Ele era o presidente estadual na época. Do PTB na época. E aí ele me estimulou a ser candidato a deputado estadual. Eu achei uma loucura, mano. Vereador, eu ser candidato a deputado. Mas fomos para a luta, de repente muito assediado pelos políticos de Floriano, para que eu não fizesse aquela loucura de ser candidato a deputado estadual. Estava com meu mandato tranquilo de vereador, mas eu sempre gostei dos desafios, tinha um foco de buscar sempre uma oportunidade maior para continuar ajudando mais a cidade, as pessoas, e ali uma oportunidade também de ajudar o Estado. Mas eu fui candidato a deputado estadual, e olha lá, né, num cenário ali de 2002, desconhecido também do Estado, eu perdi a eleição para o deputado Hélio Isaías, que foi o último da nossa coligação, por 812 votos. Foi o que eu perdi a eleição de deputado estadual. Mas teve uma marca. Eu fui o mais votado em Floriano. Né? Eu consegui ter mais votos do que a esposa do então prefeito José Leão. Então aquilo ficou muito forte na cabeça das pessoas. Na eleição seguinte. Aí foi uma projeção. Para a eleição seguinte, candidatura de prefeito de Floriano. Exatamente. E aí quando foi... Esse foi o grande desafio que eu tive, Luiz. Foi porque quando eu saí dessa eleição de deputado mais votado, as lideranças políticas, cada uma queria ser o próximo prefeito, né? Então houve uma
uma rejeição muito grande ao meu nome no meio político. A dificuldade de articulação, né? Mas, repito que o João Vicente ele teve aquela garra, aquela determinação de continuar ali do meu lado, me incentivando a ser o candidato a prefeito. E teve um fato muito interessante aqui, resumindo essa história da primeira candidatura, é que o João Vicente foi para a minha convenção. E ele me ligou já quase às 17 horas. Estou saindo de Teresina. Quem vai ser o vice? Faltava poucos minutos para a convenção, eu não tinha o meu candidato a vice, porque a gente fez lá em 2003 uma reunião em 1º de novembro, líderes, Joel, Manuel Simplício, Sérgio Silva, Elza Bucar. Vamos nos unir aqui, o melhor nome lá na frente será o candidato a prefeito. Segundo o vice, os outros participam da gestão. Isso foi no 1º de novembro, até fevereiro a gente teve juntos. Quando foi lá na frente, houve uma aliança dos outros e me excluíram, me deixaram, que chegou o momento de eu pensar, eu vou desistir. Mas por que desistir, Joel? Porque nós tínhamos criado uma narrativa de que só ganhava a eleição do Zé Leão se todos da oposição estivessem juntos. De repente estava ali dividido. E aí eu cheguei a comunicar à minha família. A minha passagem pela política ela terminou, porque eu me decepcionei. As pessoas não estão colocando Floriane nem as pessoas em primeiro lugar. Tem muita vaidade, tem muito interesse pessoal. Então eu acho que não é esse lugar que eu tenho que ficar. A família resistiu, os amigos vieram e você não vai desistir, a gente tem que continuar. E terminamos continuando esse trabalho. Mas foi aí onde a gente teve a dificuldade. Aí nós encontramos um amigo, Valério, ele tinha muito, depois ele concordava em ser o vice, mas o seu pai, empresário, não queria o filho envolvido em política, daí a dificuldade de ter nomes. E chegou esse momento da convenção, a gente reunia aqui alguns amigos, rapaz, eu quero que alguém me empreste o nome para mim eu ir lá na convenção. E faltando ali 5 minutos, o pai do Valério resolveu autorizar o Valério a ser vice. E aí nós fomos para a convenção e foi aí que saiu a candidatura do Joel de prefeito e Valério de vice. Eleitos, 4 anos depois, reeleito. Na eleição seguinte, que você teve condições de ser candidato, aí primeiro foi candidato a deputado. Eu fui eleito prefeito, né? Fui reeleito. Acho que o bom de tudo aqui, você como vereador, eu vi muitas dificuldades, muito sofrimento. Era a comunidade que não tinha água, era a escola que era na casa de farinha, que era junto de uma máquina de pilar arroz. E depois você está tendo a oportunidade, né? O Joel, que levava a pessoa doente no Fusquinha para o hospital, de repente eu estava prefeito, implantando na minha cidade um SAMU, que não era mais só um carro, só uma ambulância, mas uma equipe de profissionais para salvar vidas. Então, você foi crescendo nas oportunidades de servir e de ajudar. Então, foi a partir daí que veio o primeiro, o segundo. Depois, eu fui candidato a deputado estadual em 2014, a convite novamente do João Vicente, não estava nem no projeto. Mas, pai, venha ajudar o partido, você vai ter a oportunidade. Se não tiver, volta para a prefeitura. Eu sei que novamente fui candidato a deputado estadual. Tive a oportunidade de assumir o mandato em 2015, 2016, quando recebi de novo da cidade uma convocação para ser novamente candidato a prefeito. E aí eu fui para o 3º mandato, fui eleito novamente para o 3º e reeleito para o 4º mandato. Né? Um 3º mandato de muitas dificuldades, porque foi uma sucessão de uma gestão desastrosa, e a gente teve ali toda uma dificuldade para organizar, mas mesmo assim nos deu a oportunidade de ser reeleito. Foi quando depois veio um convite maior, né? Para ser candidato a senador. Né? Foi aí teve a humildade de renunciou à prefeitura, é isso? É porque eu aprendi o seguinte, você tem sempre que buscar oportunidades. Eu entendia que em termos de Floriano, a minha missão estava ali quase que já cumprida, né? Uma vez que eu já estava no 4º mandato. Eu sempre coloco, lá no meu início, o ex-prefeito Manuel Simplício foi um líder importante,
que me inspirou e me ajudou a seguir a caminhada. Falei aqui do João Vicente, quanto foi importante ali também nessa projeção mais estadual e que me ajudou a chegar à prefeitura. E ali, a partir de 2010, eu passei também a ter essa relação política com o Ciro Nogueira, né? Nós já trabalhamos junto ali, Ciro, João Vicente, na campanha que ele foi candidato a senador em 2010. E lá em 2015, eu me filiei ao Partido Progressistas, a convite do senador Ciro. Então foi aumentando essa relação política de amizade com esse político que eu tenho muito respeito, porque pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pelo Piauí, a sua paixão pelos piauienses. E foi quando, numa construção de um grupo político para as eleições de 22, né, que convidou o Silvio, a Iracema, já estava em campo trabalhando, e aí ele passou a conversar comigo, né, sobre uma orientação. Eu nunca imaginei que ele ia me convidar para uma missão dessa. Eu sempre apresentei sugestões, né? Quando me lembro do fato, ele me chamou algumas vezes em Brasília e naquela conversa mais por longe, mas ele ia uma ida dele a Amarante, ele me liga, ele estava ministro da Casa Civil. Joel, vou pousar em Floriano, vou para umas inaugurações em Amarante, queria que você fosse comigo, né? E eu fui para o aeroporto, chegou, nós entramos no carro, o Elmano estava senador, também no carro, me fez uma pergunta, né? Se eu seria candidato a deputado estadual, até brincou pelo PT. Eu disse, Elmano, eu já deixei a Assembleia para estar prefeito da minha cidade, eu não vou deixar a prefeitura para ir para a Assembleia, eu posso deixar para uma candidatura majoritária, de governador, de vice, de senador, mas ali eu achando que eu estava brincando, né? E na realidade já era sendo usado quando o Ciro virou para mim e me disse, pois você vai ser nosso candidato a senador. Mas para mim achava que era uma brincadeira. Chegamos em Amarante, o Elmano começou a brincar ali com essa divulgação. No sábado, o Ciro me chama para ir uma agenda com ele no norte. Eu nem fui, mas o prefeito Miguel Leão me chamou para as inaugurações no domingo. Lá eu encontro novamente com o Ciro, quando ele chega, e aí, tá firme mesmo? Aceita o convite? Eu não aceito, mas até aí eu não acreditava que era algo sério mesmo, eu achava que era uma brincadeira. Quando durante a semana, logo no início da semana, a mídia toda divulgava dessa possibilidade, foi quando eu procurei o presidente do partido na época, o deputado Júlio, na quarta-feira, e perguntei, moço, como é essa história mesmo? Ela tem rumo, tem... Ele, só se você não quiser. O senador Ciro já bateu o martelo. E foi, logo em seguida, no final de semana seguinte, eu me integrei à comitiva que já estava o Silvio e a Iracema andando nas cidades do Piauí. E foi ali no final de setembro, eu comecei a participar dessa caravana, mas ficou aquela dúvida, o Joel vai mesmo renunciar ao mandato da cidade de Floriano, uma cidade importante, com 1 ano e 3 meses, para ir disputar com quem já foi governador 4 vezes, já foi senador, deputado federal, deputado estadual? Ele não é louco, ele não vai fazer isso. Então, assim, não tinha credibilidade a minha pré-campanha, porque as pessoas não acreditavam que eu seria capaz de renunciar ao mandato. Coragem de deixar uma prefeitura. E aí contra um candidato, que era o Wellington Dias, já governador 4 vezes. E se você imaginar que quando eu renunciei... Político habilidoso, de muita penetração, muito articulador, candidato muito forte. Quando chegou a hora da renúncia, por exemplo, nós fizemos uma pesquisa, só 8% dos piauienses me conheciam. Quer dizer, e naquela época o Wellington já tinha a preferência de 70% do eleitorado. Quando foi que concretizou? E aí eu dizia muito para as pessoas, eu não tenho um apego a poder, né? Eu entendo assim que eu tenho uma missão, eu fui escolhido para uma missão e as oportunidades chegam, né? E eu sou um instrumento, eu me vejo como um instrumento para cumprir missão, né? E aí tinha um propósito, eu entendi que eu tinha que seguir aquela missão. Foi fácil? Foi não, porque eu tive resistência até no último momento da família, para que eu não renunciasse. Todo mundo pedindo para eu não renunciar, mas eu não pensei 2 vezes, eu não me apeguei ao poder, eu não me apeguei àquele status de estar ali prefeito e que ainda teria quase 3 anos, eu queria a oportunidade. E eu entendo que foi aí, nessa atitude, nessa coragem. E o município não sofreu nenhum prejuízo. Assumiu o vice, né?
Porque quando nós O vice assumimos o terceiro mandato, fez um bom trabalho e foi reeleito. foi reeleito. Nós assumimos um terceiro mandato muito difícil, e aí aonde os nossos parceiros, principalmente o senador Ciro, que sempre se dedicou muito a ajudar o Piauí, principalmente lá na nossa cidade, nos ajudou nessa organização. Então, quando nós saímos, olha lá, você deixar uma prefeitura que você tem 52 milhões em conta, não é fácil, não é para qualquer um, né? Então, nós deixamos uma gestão organizada, o senador Ciro comprometido com essa gestão, colocou mais ainda, nos 2 anos da gestão do prefeito Antônio Reis, 50 milhões, então foram mais de 100 milhões injetados além das receitas normais do município, que deu ao prefeito a condição de fazer o grande trabalho, né? Não comprometemos o futuro da cidade, foi reeleito, está reeleito, e com o nosso apoio. Então foi uma atitude de que estamos deixando a cidade em boas mãos, a gente sempre falou isso, e estamos seguindo aqui porque a gente pode ter a oportunidade de, além de ajudar mais a cidade, agora ajudar ao estado do Piauí. E aí fomos para a luta, quase que impossível, e chegamos ao final, né? Durante a apuração, quase 70%, nós lideramos na apuração. Um susto no Wellington. Perdeu uma eleição por 70 mil, que quando a gente divide, só precisava ter tirado 35 mil para o Senado Federal, no universo de mais de 2,5 milhões de votos, e disputar com o político mais habilidoso, né, mais carismáticos, e tendo ali como força maior o presidente Lula, né, porque ele era o candidato que se intitulava como candidato do presidente Lula no Piauí, que teve 77% dos votos. Então o Joel não enfrentou só o Wellington. O Joel enfrentou os 77%, né, a favor do Lula, né, contra o nosso projeto político no Estado, a máquina do governo do Estado, o maior grupo político de candidatos a deputado estadual, a deputado federal, todos a favor, né, do líder, o Wellington Dias. Então foi por muito pouco, e isso serve de inspiração, né? Porque o que a gente coloca, e eu acho que foi o mais importante, o mais impactante, eu acho que essa foi a minha missão, como eu acredito que para cada oportunidade uma missão, foi a oportunidade que eu tive, né? E isso você já ouviu, e muita gente ouviu que durante a nossa campanha, muita gente chorava, né? Chorava por quê? Porque você trazia uma história de vida, né? E você, história de vida, para que as pessoas pudessem entender que você não pode baixar a cabeça, que você tem que ter foco, tem que ter garra, determinação e correr atrás do que você quer. Então nós tivemos essa oportunidade e nós fomos atrás, né? Se nós não ganhamos, né, ali no resultado da eleição, mas nós ganhamos o coração de quase 900 mil piauienses que acreditaram na nossa história, reconheceram o trabalho pelas oportunidades que nós tivemos, e por muito pouco, né, eu não estou hoje no Senado Federal ajudando o Piauí e os piauienses. Bem, nós estamos em agosto de 2025, próximo ano, eleição. E você assumiu a presidência, né, aqui de um partido grande, né, no estado, né? E com certeza vão ter um grande desafio no próximo ano. Eu não sou político, eu só sou eleitor. Mas como eleitor, eu escuto conversa na rua de outros eleitores, dizendo que o atual governador, Rafael, deve ser candidato à reeleição e vai enfrentar o filho do carroceiro. Essa história procede? Tem possibilidade de você ser candidato a governador enfrentando o Rafael Fonteles, como para Senado você enfrentou o Wellington Dias? Olha, eu falava há pouco do convite em que eu recebi, como foi, e de repente eu estava candidato a senador. E a política, lógico, ela tem sua dinâmica, mas os partidos também têm suas estratégias para esses projetos políticos. E mesmo a gente sabendo que ninguém é candidato de si próprio, né? Tem que ter sentimento, tem que ter convocação, mas há uma estratégia já do partido. O senador Ciro, com quem a gente já contou toda essa relação política, de que tem esse desejo de que a gente possa estar junto nessa composição com ele para o Senado, dentro desse projeto de reeleição ao Senado. Não deixa de que no pano de fundo também, né, a gente não pode tratar disso porque é lá distante,
mas pode até, pela lembrança, pela referência, pelo líder de ser um candidato a vice-presidente, você está aqui pronto para ocupar esse espaço, né? Então, a estratégia de governo do partido é a deputada Margarete, é o nome, né, apresentado, é o nome colocado. Então, a gente precisa seguir essa estratégia do partido, fortalecer esse time e ter esse foco, né? Esse é o foco do momento, né? E lógico que você tem que estar atento, né? E respeitar. Eu costumo dizer, eu gravei um vídeo na campanha de 24. Atento, como dizia lá o político mais antigo, né? A voz rouca das ruas, né? A voz rouca das ruas. Eu dizia eu usei essa voz. Gravei um vídeo na eleição de 24, né? Quando eu vi ali o Rafael muito arrogante em muitas cidades, principalmente na nossa, ele tinha ido lá, fez um discurso. E nesse discurso ele mentia que a gente tinha escondido o Bolsonaro no hotel porque não tinha ninguém nos nossos eventos, né? Ele faltou com a verdade. E ali eu dizia da arrogância e eu apontava que quem manda é o povo, né? E a gente sabia qual o resultado das eleições, principalmente nas grandes cidades. Mas assim, a gente tem as estratégias, nós temos o nome da Margarete como candidata, senador Ciro Nogueira, e, naturalmente, esses entendimentos de fechar essa composição, nós vamos aguardar o final aí até o próximo ano para a gente seguir com um time em campo, trabalhar pelo Piauí e pelos piauienses. Muito obrigado aí. Eu lhe agradeço aí. Eu acho que uma bela história para todos nós piauienses, nordestinos, que viemos principalmente do interior, né? Eu sou oriundo do interior também, zona rural do interior do Piauí, e que mostra... mais uma vez, é a intenção do canal, mostrar pessoas que conquistaram, prosperaram naquilo que determinaram na sua vida. E você, a nossa maneira de ver, é uma pessoa vitoriosa. É vitoriosa, já é vitoriosa. Então, parabéns aí. Muito obrigado. Eu agradeço, né? Primeiro, mais uma vez, destacar essa sua atitude, esse seu gesto, né, de contribuir. Né? Acho que é o mais importante. Você está na sua tranquilidade, mas você vê que pode contribuir. Né? Pode deixar a marca, o seu legado, servir aí de inspiração com tantas histórias bacanas que estão sendo contadas. Você trouxe uma palavra-chave, prosperidade. Muitas pessoas não entende, né, o verdadeiro sentido da palavra prosperidade. E eu me sinto realmente uma pessoa com muita prosperidade nesse meio político, né, porque prosperidade não é a quantidade que você tem numa conta bancária, né, mas a quantidade de tempo, de oportunidades de servir, de contribuir. Né, eu vejo a prosperidade na minha trajetória política, quando o menino que saiu lá da casinha de Itaipu em 92 para ser vereador e que foi 3 vezes, né, que prosperou 4 vezes prefeito de Floriano, que prosperou como mandato de deputado estadual, que quase se elege senador, mas prospera aqui como presidente de um grandioso partido do estado, né, e que não me acomodei, perdi uma eleição, não fui me trancar dentro de um quarto na minha cidade e achar que não tinha sido correto, mas reconhecer que foi uma grande oportunidade e através do partido, que temos um senador, que temos deputados federais, deputados estaduais, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, a gente pode aí contribuir, né, em dar qualidade de vida a tantas pessoas e não baixar a cabeça, porque aí na frente a gente ainda pode ter a oportunidade de fazer muito mais pelos piauienses. Obrigado, boa sorte aí. Muito grato. Abraço.